Voltamos para a nossa conversa com a ex-vereadora Sônia Patos Amizade. Continuando nessa trajetória das campanhas, vamos para a segunda campanha, foi no PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Você teve 1.000 votos a mais praticamente, 1.759. Como é que foi essa segunda campanha? O que você acha que teve de diferente da primeira para a segunda? Meu trabalho, acho que na causa animal aumentou muito, né? Começou muito resgate, a gente começa a trabalhar mais nas redes sociais. Eu não tinha rede social, eu não ligava, entendeu? Eu resgatava, assim, eu não tinha nem Instagram, eu não tinha Instagram, entendeu? Eu não ligava para isso. Aí não, vamos trabalhar mais as suas redes sociais e tal. Aí, acho que abri Instagram e mais Face e tal, e aí comecei a trabalhar, né? E aí as pessoas começaram a me conhecer mais. Então, acho que isso aí ajudou bastante. Na segunda você chorou de alegria, né? A segunda eu chorei de alegria, porque eu fui a única do partido, né? Foi. Fui a única do PSB a entrar. E foi muito bacana mesmo, chorei mesmo, pra caramba. Chorei. A segunda nem tanto, mas a primeira foi um escândalo de choro. Como é que foi o impacto para você, por exemplo, de ter sido eleita vereadora com 1.800 votos praticamente, e você entra aqui, é uma experiência nova. Você que tanto vinha solicitar ajuda, né, do poder público, nunca foi atendida, aí de repente você faz parte do poder público, né? Como é que foi isso para você, essa virada de chave aí? Olha, quando eu entrei aqui, a gente sempre entra cheio de sonhos, né? E que a gente vai conseguir um monte de coisas. Então, seria muito bacana que as pessoas assistissem todas essas entrevistas que vocês fazem, porque é uma forma de a gente estar esclarecendo muitas coisas que as pessoas não entendem, né? Tudo que acontece a pedidos de vereadores e tudo mais, só acontece se o Poder Executivo quiser fazer, não é? Então, eu saí daqui muito desgostosa, porque, como você perguntou, eu entrei cheia de sonhos, achando que eu fosse realizar muito mais do que eu realizei, apesar que, modéstia à parte, apesar de não ter reconhecimento de muitas pessoas, porque elas não sabem qual é a função do vereador, né, que é principalmente elaborar leis. Tem vereador que está aqui dentro há milhões de anos, elaborou 2 ou 3 leis, né, sabendo que a função do vereador é essa, é para isso que eu vim, não é? Aqui em Jacareí antes acorrentava animal, agora não pode mais, entendeu? Ah, mas teve fiscalização, aí já não é um problema meu. Certo? A gente estava aqui, eu estava cobrando executivo. Então as pessoas, infelizmente, eu acho que o que atrapalha um pouco a política é a falta de conhecimento das pessoas. Elas julgam sem saber qual é a função do vereador, qual é a função do deputado, do senador, do ministro, entendeu? Então fica aquela bagunça assim, que elas não sabem, né? Analisar o trabalho do vereador. Então isso aí me deixou muito desgostosa. Você falou que chegou aqui cheia de sonhos, né? Para realizar. E quando que você começou a perceber que não ia ser bem assim, que teria que se adaptar a algumas coisas? Quando que começou a virar assim em sua cabeça? Então, logo que eu entrei aqui, né, eu já percebi assim a dificuldade de aceitar alguns projetos meus, né? Fui começando, a gente entra, né? Eu falo até que devia ter um cursinho para vereador. Cursinho mesmo, você vai ter 1 mês, certinho, né? Porque quem tá lá fora, falando do vereador daqui, que quer ser candidato, quando ele entra aqui, ele vai passar pela mesma coisa que quem estava aqui. E eu já estou vendo isso agora, não é? Pessoas que estão aqui agora, que falavam de nós lá, que já mudou o comportamento aqui dentro. Porque quando você chega aqui, muda tudo. Mas você também era uma, né? que quando estava fora também falava mal dos que estavam aqui ou não? Não, porque eu tinha um foco que era a causa animal. Eu só queria trabalhar a causa animal, entendeu? Eu queria ajuda nesse aspecto. Eu queria que melhorasse o canil, eu queria que recolhesse animais na rua, eu queria castração, ajuda para as ONGs, entendeu? Meu foco sempre foi esse. E depois, tanto que a partir da segunda campanha, meu foco foi só esse. Eu não falei mais educação, falei mais nada, né? Porque aí eu falei, quer saber? O meu foco é esse que eu vou seguir, né? E continua sendo esse. Não vai ter outro foco. Porque as pessoas têm que entender que a causa animal tem que ter um representante aqui dentro. Tanto que já desgringuelou tudo de novo. Né? E você tinha avisado que isso ia acontecer. Eu avisei que isso ia acontecer, mas não quiseram me ouvir. Entendeu? Então, a gente vê que a causa animal já afundou de novo aqui em Jacareí. Né? Porque tem que ter um representante aqui lutando. Porque você falar que você é da causa animal, que você vai apoiar é uma coisa. Você ser da causa animal é outra coisa completamente diferente. Então, nessa primeira campanha que você foi eleita, teve 1.759 votos. 2020, você acho que foi a segunda mais votada da cidade, né? 1987. Segunda mais votada. Só perdeu pro Valmir, né? Só perdi pro Valmir, que foi um choque, assim, pra mim também. Um choque pra todo mundo, né? Muita gente ficou muito desgostoso com essa vitória. Da sua, tá falando? Com certeza, né? Mulher,
da causa animal. A segunda mais votada. Que não fica brigando e nem em conversas totalmente politizadas, falando, né, dando shows aqui de política na Câmara Municipal. Pegando o cachorrinho na rua. Ser a segunda mais votada de Jacareí, logicamente que teve políticos mais experientes que não gostaram, né, disso. Tanto que eu nunca me senti assim valorizada por isso, pelo poder público. Né? Em que sentido você está falando? Pelo Poder Executivo, né? A gente percebe quando tem os vereadores que eles atendem mais, né? Que eles bajulam mais. Tem tudo isso. Quem está em casa tem que começar a se ligar nessas coisas. Em 2020, você estava no PL, né? Você estava na chapa que apoiou o prefeito Isaías, né? Sim. Eu lembro que foi assim, quando você foi eleita, foi ventilado que você poderia assumir uma secretaria na prefeitura do ano seguinte. Isso é verdade ou você não recebeu convite nenhum? Agora? Não, 2020. 2020? Não, não foi ventilado nada pra mim, tá? Até pensei que fosse acontecer alguma coisa, mas eu acho que eu não aceitaria, né? Porque eu acho que iria perder todo o meu objetivo, entendeu? Eu, particularmente, a minha opinião eu não acho legal quando uma pessoa se candidata a vereador e passa para secretariado. Né? Eu acho que se você não quer ser vereador, então não se candidate. Dê espaço para o outro se candidatar. Então, isso é uma das coisas que as pessoas precisam começar a olhar também, que é valorizar aquele que realmente quer ser vereador. Não é? Porque entra um vereador, sai, vai para o secretariado. Entra, sai, vai... Pô, e aí? Entendeu? Você tira o espaço de alguém que realmente quer ser vereador para você passar para o executivo e ser um secretário. Né? Então, eu acho que isso aí deveria até ser proibido. Entendeu? Deveria até mudar colocar uma lei aí. Quem é eleito não pode assumir outro cargo. Quem é eleito não pode assumir outro cargo. E o que mudou em você do primeiro para o segundo mandato? Já conhecendo mais a casa, né? Daí... Eu fiquei mais briguenta, eu acho, sabe? O primeiro eu brigava, mas era diferente. Agora não, agora é birra mesmo, sabe? Eu não consigo ter muita paciência para quem me diz não com relação à causa animal. Né? Eu sou que nem criança mimada, eu não gosto de escutar não. Mas não é por mim, você pode falar não pra minha vida, pro que eu tenho que fazer, eu não ligo. Mas quando é uma resposta negativa para uma coisa que não vai prejudicar o município, né, e vai ajudar os animais, aí eu ficava muito brava. E fico até hoje, né? Tanto que agora eu acho que eu reclamo mais, eu falo mais. Não sei vocês que estão de fora, se vocês observaram isso, né? Mas você sabe que, né, eu acabei me desligando, né, do executivo, né? E justamente porque eu fui contrariada em muitas coisas e muita coisa parada. Não sei se você vai perguntar a respeito disso, então não vou me aprofundar. Aí você vai perguntando no meio da entrevista. Então, exatamente sobre isso. No decorrer do segundo mandato, a gente percebia pelos seus pronunciamentos na tribuna, né, pelas suas participações na sessão, que alguma coisa ali entre você e o prefeito Isaías não estava dando certo. Não tinha mais liga, como o pessoal fala, né? Perdeu toda a liga. Quando que isso começa e quando que isso se rompe de vez? Teve algum acontecimento? Foi tal coisa que me fez sair disso? Teve. Primeiro, eu acho assim... é difícil ser mulher no meio da política, né? Porque eu acho que tem homem que ele não aceita que você... às vezes bata de frente com ele em algumas situações, né? E eu bato pelos animais, eu bato de frente. É que nem eu falei, por mim, eu não bato de frente. Entendeu? Eu aceito. Eu tenho até vergonha, às vezes, de bater de frente por minha causa. Mas pelos animais, eu bato de frente. Eu brigo, né? E teve alguns projetos meus que não foram pra frente, sabe? E até agora eu não entendo porquê e não aceito porquê. E eu acho que não tinha motivo, como, por exemplo, o banco de ração, né? Que era para ajudar protetores independentes, tutores de baixa renda a poder ter ração alguma coisa, né? Que a prefeitura não ia ter gasto nenhum com isso, né? Os cofres públicos, e ele vetou esse projeto. Agora vetou por causa de quê? Não tinha motivo nenhum. Mas vocês, por exemplo, você era uma vereadora da base. Então eu imagino que você toda semana participava daquelas reuniões lá com o prefeito. Isso era falado? Como é que isso funcionava? Sim, era falado, né? E aí eu batia contra, entendeu? Tem coisas que eu não concordo, e quando eu não concordo mesmo. E aí chegou uma hora que eu comecei assim, me sentir manipulada, né?
você tem que fazer desse jeito, ou você não, né? Aí eu falei, não dá pra mim isso, sabe? Ou você faz isso, ou você não faz. Tanto que foi comprovado isso depois, né? Quando eu mudei de partido e eu saí do PL, né? Justamente por várias promessas da causa animal que não se concretizaram. Saí do partido e fui para o PSD, junto com o Dr. Rodrigo, que gostava muito dele, que sempre conversou muito comigo da causa animal. E eu falei, não quero mais. Eu tomei, assim, sabe, não dava mais, né? Você perde a confiança. E aí eu fui com o Dr. Rodrigo, né? E foi nesse momento que eu vi realmente arrebentar tudo, né? Que aí prejudicou mais os animais ainda, não liberando a emenda impositiva, né? Que sempre liberava enquanto eu era da base do prefeito. Foi só eu sair, né? Dessa base. Não liberou mais as emendas, né, durante o ano inteiro. E até agora não liberou ainda de novo, tá? Então, quer dizer, liberou para todas as entidades de Jacareí, tá? Todas as entidades, porque eu fiz um pedido de informação na época. Todas as entidades de idosos, de crianças que tem aqui, foi liberada a emenda. E a nossa foi prometida que iria ser liberada em outubro e mais uma vez ele não cumpriu com a promessa, não liberou até agora. Eu tive que fazer o novo empréstimo de R$10.000 agora, né, no meu nome para poder pagar a ração que devo no abrigo onde tem animais. Você falou agora há pouco que tinha projetos seus, daí você não entendia porque não era aprovado aqui. Mas daí eu perguntei para você das reuniões que fazia com o prefeito. Você não perguntava para ele, mas por que não é aprovado, por que... São justificativas que eu não aceito, né? Justificativas injustificáveis, porque, tudo bem, ele é um doutor, ele tem um conhecimento dele, mas eu entendo que, tá? O que eu aprendi nesse tempo de vereança, o que não vai prejudicar ou tirar dinheiro da prefeitura, falar assim para as pessoas entenderem, né? Tirar dinheiro da prefeitura ou da função para a prefeitura, né? Tem projetos que podem ser realizados. E esses projetos passaram aqui na Câmara Municipal. Agora, vem cá. Passa na Câmara Municipal. A gente não tem o jurídico da Câmara? O meu jurídico... Eu sou da Câmara, eu não sou do Executivo. Se for para ficar acreditando no jurídico do Executivo, então precisa ter o da Câmara. Então, a partir do momento que passa aqui... Eu confio no jurídico daqui. É sinal que é um projeto apto a continuar, não é? Aí chega lá, né? Simplesmente não quer, entendeu? Então, não é simplesmente eu não quero o projeto, né? Que nem o projeto que também que foi vetado, animais em sacada 24 horas por dia. Eu comprovei isso, animais despencando de sacada. Depois, esse ano agora, no final, no começo do ano, teve um animal que despencou, um gato despencou lá não vou citar o lugar, né? Mas uns prédios aqui que me chamaram lá, entendeu? Despencou, né? Então, infelizmente, né, tem coisas que você não consegue incutir na cabeça da pessoa. Mas eu fiquei mais possessa ainda, mais brava ainda, porque são projetos que não tinham porquê de serem vetados. Entendeu? Se me desse olha, Sônia, vai prejudicar aqui, vai tirar dinheiro daqui, vai ter dinheiro, não tem dinheiro, eu até iria compreender, tá? Mas uma coisa que não tem o porquê, aí eu não consigo engolir. Mas pra gente fechar o bloco, você acha que... Você falou que quando você foi a segunda mais votada da cidade, teve muita gente que não gostou. Com certeza. Então, você acha que isso pode ter sido também um dos motivos que, por exemplo, não vamos dar muita fama para ela com os projetos, porque ela pode ficar maior? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu não fui tratada como a segunda mais votada de Jacareí, nem pelo partido, tá? Porque eu acho que para o partido seria um orgulho ter uma mulher, né? A segunda mais votada de Jacareí, a primeira do partido, mulher, entendeu? Eu nunca fui valorizada nisso. Eu acho que o PL nunca me valorizou. Você se arrependeu de ter apoiado o Isaías? Olha, na época, para mim, estava tudo bem. Eu não vou dizer que eu me arrependi. Eu vou te dizer que agora eu jamais apoiaria, porque eu não apoio uma pessoa que prejudica, entre aspas, os animais desse jeito, não é? Então, eu sou sempre a favor daquela pessoa que respeita os animais. A partir do momento que você tem coragem de não liberar uma emenda, sabendo que tem animal precisando, mais de 100 animais, 200 animais precisando daquilo por causa de política, e tá na cara que foi por causa de política, porque se ele liberou a ração a todos os anos anteriores e deixou de liberar justamente quando eu estava, né, quando eu mudei de partido, é porque foi por causa disso, entendeu? Então, para mim, não serve.
Tá certo, vamos fazer o nosso segundo intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.